Boa noite, povo de Deus, meus amigos, amados irmãos. Estamos aqui de novo mais uma vez na nossa live interativa de sábado. E hoje eu gostaria de convidar você mesmo, para estar conosco nesta noite. Vamos estar falando um pouquinho do nosso testemunho, do nosso chamado e do nosso ministério. Vai ser uma live mais curta, né? Porque devido a alguns ocorridos aí dos trabalhos, a gente tem tido um pouco mais de cansaço, mas não podemos deixar de fazer a obra do Senhor. Antemão, quero te convidar a convidar alguém, né, para estar conosco, marque alguém, chame ele, venha ouvir a voz de Deus falando através do nosso testemunho. Lembrando que não dá para contar ele inteiro. Por quê? Porque ele leva um bom tempo, né? Mas a gente vai trazer alguns trechos bem importantes aí para você entender um pouquinho mais da nossa história com Deus. Você que já nos acompanha há algum tempo, você que nos acompanha pelas redes sociais, está inscrito nas nossas redes aí, no nosso YouTube, nosso Instagram, né? Você que acompanha a nossa página de divulgação, eu quero já te agradecer pela tua participação, você que compartilha nossos vídeos aí, você que deixa teu recadinho ali pra gente, tá bom? Assim que a gente tem um tempinho, a gente promete que eu tá respondendo a todos vocês com muito carinho. Então quero estar te convidando, venha fazer parte conosco desse vídeo nessa noite e faça-nos uma pergunta. Vamos ver se a gente consegue colocar alguém ao vivo dessa vez, mas tá um pouquinho difícil. Tá bom? Então eu quero te convidar a estar aí conosco. Participe, deixe sua pergunta, eu vou estar respondendo, tá bom? Vamos falar um pouquinho da nossa história com Deus, um pouquinho da nossa trajetória, tá certo? Pode pedir aí também um musical aí se você quiser, tá bom? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho da nossa história com Deus, tá certo? Estamos bastante cansados aí devido a nossa correria, mas vamos falar no nome do Senhor Jesus, amém? Então curte aí, compartilha, traga alguém para estar conosco e vamos entrar aqui falando. Vou abrir o vídeo ao vivo pra gente, tá bom? Para que eu possa responder as perguntas para vocês. E eu quero abrir. Vamos lá, abrindo as participações aí ao vivo, tá bom? E você já pode fazer perguntas. A nossa história com Deus, vamos lá, estamos abrindo aqui. Vamos lá, ao vivo é desse jeito mesmo. Bom, a nossa história com Deus, ela começa um bom tempo atrás. Antes mesmo de eu conhecer Jesus, na verdade. Estava grávida, né, da minha primeira filha. E eu tive algumas complicações durante a gravidez, né? E o Senhor, Ele achou graça em mim desde aquela época. Eu, quando criança, já ia a algumas igrejas levada por vizinhos e amigos, mas até então nunca tinha feito compromisso com Deus, nunca quis conhecer o Senhor Jesus, talvez pela forma que eu tenha sido levada. Digamos que eu talvez não tenha sido apresentada ao Senhor Jesus da forma que eu deveria conhecê-lo. E durante um período eu tive muita dificuldade, complicações. Comecei nas igrejas, fazer algumas orações com a avó, né? No caso, a minha sogra na época. E quando eu estava com 7 meses de gravidez, já com tratamento em andamento, né? Tomando os medicamentos certinho, que eu tive problemas no sangue, porque minha filha poderia nascer com problemas. Minha filha podia nascer deformada, podia nascer faltando algum órgão. E aos 7 meses de gravidez, um irmão chamado Ademilson, se eu não me falha a memória, ele orou por mim naquele dia, naquela sala da casa da minha sogra. E o Senhor falou através da vida dele que ele via uma grande tesoura cortando um grande laço dentro de mim. Minha filha nasceria saudável. E realmente, meses depois, a minha filha nasceu perfeitamente saudável.
tudo completinha, linda e maravilhosa. Quem conhece a história dela, tem lá no meu Facebook. A minha filha, depois de um período, ela desenvolveu uma enfermidade depois de 6 anos e meio, mais ou menos. E a minha filha veio a falecer há mais de 6 anos atrás. Mas isso é uma história que vocês vão conhecendo, né, no decorrer da história. E assim que ela nasceu, ela foi crescendo. E ao completar de 5 para 6 anos, então eu já estava caminhando na igreja, já estava indo, visitando. E eu me separei em fevereiro de 2002. Eu passei por uma separação. Meus filhos, né, muito apegados ao pai, eu acabei entrando em depressão profunda. E quando eu passei por essa depressão profunda, eu tive que optar em cuidar de mim ou cuidar da minha família que Deus tinha me dado, apesar de já estar sozinha. E eu cuidava dos meus filhos, mesmo não cuidando de mim. Eu não deixei eles meus desamparados. E ao passar mais ou menos entre um ano e um ano e meio, a minha mãe adoeceu também. E eu estava me cuidando, né, de uma forma não convencional. Mais uma vez, eu tive que abrir mão de mim para poder cuidar dela também. E o Senhor foi me fortalecendo, eu fui cuidando das duas, meu filho pequeno. Até então, eu conhecer Jesus verdadeiramente. Quando eu tive um encontro com Deus, foi 6 anos já depois de estar frequentando a sua casa. Isso foi no mesmo ano de 1996, mas eu tive um encontro com Deus em 2002. Meses depois eu desci as águas, né? Nesse mesmo ano que eu entrei em depressão, que eu passei por tudo isso, eu desci as águas. E de lá para cá a caminhada foi só prolongando. Passamos por várias estradas, várias cidades, vários desertos, por que não dizer, né? Digamos que as nossas dificuldades a gente tem como desertos. Mas o Senhor, Ele foi me fortalecendo a cada dia. Meus filhos foram crescendo, minha mãe também foi sendo cuidada. E ao completar 7 anos, a minha filha já caminhando comigo na presença do Senhor desde criança, minha filha foi acometida de uma enfermidade que até então nos causou um susto muito grande. Da noite para o dia ela começou a convulsionar, deu tê-la desmaiada em meus braços já, praticamente quase morta, e eu levamos para o hospital e o Senhor falou. O médico disse que era epilepsia. E essa epilepsia dela era uma epilepsia emocional, ou seja, era ligada aos sentimentos, devido aos fatos que a gente já estava passando, aos traumas no caso. E mais uma vez eu me coloquei à disposição do Senhor, apesar de não conhecê-lo como deveria ainda. Eu comecei a buscar mais, comecei a aprender mais. Nesse período eu já me dedicava à música na igreja, eu já trabalhava em algumas áreas, né? Já estudava algumas coisas. Eu cheguei a trabalhar com crianças, com adolescentes, eu trabalhei com os jovens, eu trabalhei com as mulheres, e nisso tudo cuidando da minha família. Os anos foram se passando, minha filha interagiu também, apesar de toda a dificuldade. Colocamos para estudar, ela fez música, ela gostava de pintura, gostava de várias coisas, nasceu cheia de dons e talentos. E começamos a trabalhar na música na igreja juntas. Ela trabalhava comigo, ela cantava comigo, ela saía comigo. E os anos foram se passando, a história foi crescendo, eu fui conhecendo mais a Jesus, né? Esse Jesus que tudo pode, tudo Ele pode fazer. O Jesus que é onisciente, onipotente, onipresente, que está em todos os lugares. Eu clamei e Ele se inclinou para mim e ouviu minhas orações. Passado algum tempo, eu voltei a ter uma recaída dessa depressão profunda. Não foi fácil, foi no ano de 2011.
eu voltei a ter essa depressão. Tive um ano muito difícil, que foi o ano de 2009, quando ela passou muito mal, muito mal, muito mal. Eu tive dificuldades de atender alguns eventos, de estar em alguns compromissos. E no ano de 2011 eu voltei a sofrer da depressão bem profunda. Eu perdi muito peso, cabelo caiu, tudo mais. E eu passei o ano de 2012 inteiro focada apenas em uma coisa. Senhor, me direciona. Senhor, conduz os meus passos, conduz a minha vida, para que eu não venha morrer aqui. Eu sentia que era hora de avançar. Eu senti que era hora de romper fronteiras, de caminhar, de entrar mar adentro e seguir com os pés enxutos. E durante aquele ano eu passei orando. E no final desse ano de 2012, em determinado local, a gente, na virada do ano, fomos numa visita de manhã, de tarde da bênção, que é maravilhoso. Falar com Deus, não só à tarde, mas à noite, na manhã, na madrugada. E nessa ida até essa tarde da bênção, ao convite de amigos, eu conheci o local onde eu falei, é aqui que eu vou morar. E realmente, naquele 1º de janeiro de 2013, quando eu mudei de endereço, foram 3 dias apenas para mudar. Foi uma coisa incrível. E fomos felizes, abençoados pela nossa casa. Os avós, nossos pastores na época oraram, abençoaram a nossa ida e fomos debaixo da bênção de Deus. E o período foi se passando, janeiro, fevereiro, março, abril. O ano foi decorrendo, a gente trabalhando, indo das igrejas, dos eventos e preparando para o meu aniversário em setembro. Eu fui pega de surpresa mais uma vez. Foi dia 7 de setembro de 2013. Eles passearam com a nossa igreja naquele dia. Um dia maravilhoso com Deus, o dia inteiro. E os meus 2 filhos foram para esse evento, eu não fui, eu estava em casa. Quando eles chegaram em casa, todos felizes porque tinham conseguido, participar daquele evento, ela me agradeceu principalmente, falou que pena que eu não pude estar, mas o Senhor sabia de todas as coisas, porque eu não tinha condições de ir também. Mas eu proporcionei os últimos momentos de felicidade dela e do meu filho. E a Nicole naquela noite deitou, dormiu. E eu dormiu no meu quarto. E eu estava em outro ambiente da casa. E no dia seguinte, no dia 8 de setembro, eu tinha um batismo. Eu estava escalada para fazer louvor, mais um instrumentista. E ao acordar pela manhã, eu topei a cena mais terrível que eu já pude passar pela minha vida. A minha filha estava estirada na minha cama, em uma posição não convencional. A minha cama estava aparentemente tudo em ordem. E quando eu encostei nela, minha filha estava gelada. Minha filha deitou alegre. E naquela madrugada, aprove o Senhor colhê-la. No primeiro instante, eu entrei em choque ao sentir aquela pele fria, já um pouco rígida, pelo estado. Eram 7h40 da manhã e por volta de 00:30, mais ou menos, ela deitou-se para dormir. E naquela manhã eu me lembrei de um salmo que ela sempre clamava ele. Era o Salmo 3. Deitei e dormi e acordei, porque até aqui o Senhor me sustentou. Minha filha não tinha muito conhecimento de palavra, mas ela tinha conhecimento de Jesus que cuidava dela. E naquela manhã de domingo,
dia 8 de fevereiro, dia 8 de setembro de 2013. O céu ficou de bronze para mim. E até então, eu achava que eu já tinha passado por todas as dores ao cuidar da minha mãe, passar por depressão profunda, dificuldade financeira, separação, sozinha, desempregada. E aquela manhã, ao topar com aquela cena, eu vi que tudo aquilo que eu tinha passado até então não se comparava àquilo que estaria por vir. Aquele dia para mim foi marcado por idas e vindas, telefonemas incansáveis, visitas e mais visitas, pessoas querendo saber o que tinha acontecido. Ao findar uma noite de alegria, de um dia imenso de alegria, amanheceu triste aquele dia. A manhã seguinte amanheceu sombria, amanheceu nublada, amanheceu de bronze. Minha filha descansava. E até então a gente não tinha entendido o que tinha acontecido, porque ela deitou bem, feliz da vida, e não levantou para falar bom dia nem me dizer que me amava. Eu pedi ajuda, a gente fez o que tinha que fazer, cuidamos de tudo. Ela teve um velório lindo, maravilhoso, como ela merecia. Mas uma coisa me fez lembrar de 2 meses antes, logo após o aniversário dela, em julho, dia 8 de julho, ela tinha feito concerto com Deus, concerto com a igreja. Ela pediu perdão pelo comportamento de jovem adolescente. E ela falou que ela queria trocar as vestes dela. E 2 meses depois dessa conversa que a gente teve, o Senhor acolheu. E eu pensei então, e agora? O que vai acontecer? Eu não quis mais cantar, eu não quis mais louvar, eu fiquei muda, eu não conversava, eu só chorava. E exatamente 21 dias depois, aproximadamente, eu estava na minha casa, sentada na sala, eu não conseguia entrar no meu quarto, o quarto ficava fechado. Eu só chorava, sentava no chão e começava a falar com o Senhor. Por quê? Por quê? Eu tinha pedido uma filha e o Senhor me deu, mas ao mesmo tempo depois Ele colheu. E de tanto falar e chorar aos pés do Senhor, eu ouvi a voz de Deus. Numa determinada tarde, de tanto falar e chorar ao Senhor, o Senhor falou ao meu coração da seguinte maneira: você pediu, eu te dei. Você queria ela perfeita, eu transformei. E quando eu alegrei o seu coração, eu a trouxe para mim. Porque o compromisso que eu tenho é com você. Por isso eu a tirei. Por causa dela você não iria aonde eu te mando. Por causa dela você não faz aquilo que é para você fazer. Eu nunca falei com o Senhor que a minha filha era impedimento. Nunca coloquei ela como impedimento. Ela tinha uma vida normal. E caminhava comigo onde quer que eu estivesse. E ao lembrar daquela noite que ela ficou toda feliz, me agradecendo, e eu pude ver o milagre de Jesus através da vida dela, pedindo a transformação de vida,
se anulando do próprio eu, para que pudesse ser realmente uma nova criatura. Então, na mesma hora que eu ouvi a voz de Deus, eu me levantei do meu luto, assim como Davi um dia rasgou as tuas vestes por causa do teu luto. Eu me levantei naquele dia e agradeci ao Senhor. E desde então, eu simplesmente foquei olhar para o alvo, que é Jesus. Porque Ele falou comigo que o compromisso dele era comigo. E se ela era o meu impedimento, Ele estava levando ela, por isso que Ele a levou. Para que Ele pudesse cuidar dela e eu pudesse fazer a obra dele. Por mais que ela não me atrapalhasse. Mas quando ela passava mal, eu ficava em casa com ela. Eu entendi a voz de Deus. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor. Dali em diante, eu comecei a buscar mais de Deus, comecei a orar mais. Foi muito difícil caminhar até chegar aqui. Passado-se mais um tempo, eu voltei a cantar novamente, porque eu me lembrei de uma passagem. Muito importante. Muito importante. Ela está em várias passagens da Bíblia, tem algumas referências, mas eu tirei uma delas aqui para trazer para vocês. Hebreus 3, parte B, do 7 e o versículo 8, parte A. Diz assim: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. E lembrando, meditando nessa passagem, quando eu falei que eu não queria mais adorar, que eu não queria mais cantar, que eu não queria mais reger, eu me lembrei que a vontade não é minha mais. Se já estou crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu me coloquei à disposição do Senhor. E todas as vezes que eu vou fazer a obra dele, eu sempre falo: Senhor, eis-me aqui. Cumpra em mim a tua vontade. Aonde tu me mandares eu irei. Aonde quiseres que eu fale, eu falarei. Aonde me enviares, ali eu irei. E fomos caminhando. O ano passou e no ano de 2014, que é o ano seguinte, no mês de agosto, eu estava começando a me levantar, voltar a trabalhar para Jesus, com o coração mais tranquilo, mais leve, apesar de saber que o meu luto, o Senhor, Ele estava cuidando de mim a cada dia, a cada instante, a cada noite. E no ano de 2014, o ano seguinte, mais uma vez eu fui surpreendida por algo. Quem conhece a história já sabe, tá lá no meu canal do YouTube, confira lá nosso testemunho. Eu fui diagnosticada com câncer já no nível 3, no meu colo do útero. E eu confesso para vocês que ao primeiro instante, né, gente, a gente é ser humano, né? E eu ouvi muitas coisas, tipo assim, meu Deus, coitada, ela tá saindo do luto, ela acabou de perder a filha, acabou de enterrar. E agora que ela tá se levantando, vem essa doença. Claro que eu me assustei, né? Até então eu já ouvia falar, mas eu nunca tinha visto ninguém, né, falar sobre isso. Nunca tinha presenciado ninguém contar essa história. E fazendo os procedimentos de praxe, durante 2 para 3 meses mais ou menos, a gente fez tudo que poderia ser feito para confirmar.
E para minha tristeza, todos os exames feitos, 4, todos eles comprovaram a mesma coisa. E ao resultado dessa biópsia toda, eu comecei a me fortalecer, nossas igrejas se colocaram em oração. E 4 meses, mais ou menos, aproximado, eu fui para a mesa de cirurgia, fui sedada, fui dopada. E eu acordar dessa cirurgia, eu fui para fazer a biópsia completa, né? E fazer o exame real da situação ao qual se encontrava esse determinado nódulo, né? Como a gente chama. E eu só me lembro de ter conversado com o anestesista, ele me explicando que eu ia dormir. E eu conversando algo com ele, eu apaguei. Quando eu acordei, o meu médico estava diante de mim e ele simplesmente me deu boas-vindas, né? Bem-vinda, você deu tudo certinho, você já, né? A gente vai te levar para o quarto. E quando ele falou uma coisa que ficou marcada para minha vida, eles me internaram, me sedaram, para que pudesse analisar o tal nódulo, né? Que até então a gente sabia que era um nódulo, não era pequeno ainda por cima. E ele me falou algo que até então eu mesma me surpreendi depois com a resposta que eu dei. Ele falou para mim que ele não tinha entendido nada, porque ele não tinha encontrado câncer nenhum em mim. E para a glória do Senhor Jesus, na mesma hora que ele acabou de falar, eu levantei a mão para o céu e falei bem assim: mas eu sei o que está acontecendo. O doutor se espantou, né? O Senhor me permitiu que eu viesse para cá para mostrar que só Ele é capaz de fazer aquilo que o homem não pode fazer. O médico ficou espantado, falou amém. Me levou para o quarto, me deixou repousando. E Deus foi tão fiel comigo que nem hemorragia eu tive, apesar do procedimento realizado. Passadas 24 horas, fui para casa, longos 2 meses de angústia esperando esse resultado final. Resultado da biópsia que foi retirada de mim, foi feito. E a biópsia então chegou. Meu testemunho está lá no meu canal do YouTube. Os irmãos podem conferir lá o primeiro vídeo em destaque. Eu estou com as folhas do exame. Os primeiros exames estão lá, mostrando. Está na minha capa do Facebook também. A minha foto de destaque. A prova. Meu exame quando saiu. Meu médico, eu falei com ele antes de eu pegar o resultado. Meu médico me disse: você é aquela moça do cabelinho enrolado, que fez um monte de exame, né? Que deu tudo positivo, que foi para a biópsia. E o médico então me disse que não tinha nada. E eu posso falar, sem medo de errar, que seu exame não deu nada. A sua biópsia está limpa, está perfeita. Você pode buscar seu exame lá, que ele já está liberado. Quando eu cheguei naquele local, eu só cheguei agradecendo a Deus. Eu já fui sabendo que eu ia ler, o meu exame ia dar negativo para a doença. E para a honra e glória do Senhor Jesus, quando eu peguei aquele exame para testemunhar, estava lá, ausente para malignidade e benignidade, ou seja, não tinha nem câncer maligno, nem benigno, nem de forma nenhuma, não tinha câncer em mim, não foi encontrado câncer em mim, apesar de estar diagnosticada por 4 exames, 2 biópsias. Meu Deus é fiel, e Ele ainda pode fazer algo na tua vida. E passamos agradecendo 2015, 2016, 2017. Quando chegamos em 2017 para 2018, passamos por algumas situações, alguns eventos, já estávamos, né, na caminhada
firme com o Senhor já, graças a Deus. Já servimos Ele desde 1996, oficialmente desde 2002. Depois do batismo eu falo que eu me tornei uma nova criatura. E quando chegamos nesse período, eu comecei a participar de alguns eventos tal, e despertamos a curiosidade de algumas pessoas tal. E alguns irmãos começaram a orar entregando profecias, falando que me viam pregando, me viam viajando, me viam de várias formas, fora até do país, me viram minha foto estampada em capa de CD, que o Senhor ia me dar um ministério, que o Senhor ia me dar um CD, que eu ia romper fronteiras. E eu participei de alguns eventos, 2 concursos, e fomos abençoados até então. E no ano de 2018, para nossa surpresa da parte de Deus, a promessa se cumpriu. O CD saiu. Agradecemos a Deus, continuamos trabalhando. E no ano de 2019, nós já estamos bem pertinho aqui, isso caminhando sempre com o Senhor, tá, irmãos? Nunca me deixei levar, nunca me afastei da presença do Senhor, por mais que eu estivesse angustiada. 2019 foi um ano bem legal, entre aspas, mas no começo do ano, depois desse período de cuidado com a minha mãe já tinha perdido a visão no ano de 2016 para 2017 mais ou menos, e cuidamos dela, né? A doença infelizmente evoluiu, ela perdeu a visão, continuamos cuidando dela. E no ano de 2019, o ano passado, aí você deve estar se perguntando assim, aconteceu algo maravilhoso, né, irmã? Não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E se ele venceu, você também vai vencer. No início do ano, minha mãe não estava muito legal, ela chegou a ficar internada algumas vezes, em 2018, voltava, ia do hospital. E devido a muito correria, muito cansaço, conseguimos dar conta, né? Mas infelizmente minha mãe já não enxergava mais. Quando foi início de 2019, mais uma surpresa. Não foi alegre, não foi bênção material, foi algo que nos pegou de surpresa. Minha irmã mais nova do que eu, estava se sentindo muito mal, sempre reclamando com muitas dores já há um período. E logo no início do ano ela fez uma viagem, a gente até reclamou para que ela não fosse, porque ela estava reclamando muito de dor, mas ela quis passear com os filhos por causa do trabalho, quase não tinha tempo, e foi. Nessa viagem ela se sentiu muito mal, e como irmã, sempre aconselhando, vá ao médico, vai se cuidar, vai ver o que está acontecendo. Aí ela se abriu dizendo que ela estava sentindo muita hemorragia interna. Muita hemorragia, um fluxo muito grande. Isso causou espanto nela, porque ela lembrou do diagnóstico de câncer que eu tive, então ela se preocupou e conseguimos que ela fosse ao hospital. E quando o diagnóstico veio para nós, porque daquela causa de dores tão grandes, tão intensas, aquela hemorragia que não parava, tinha mais de mês, a minha irmã me liga chorando, dizendo: vê, eu estou doente. Meu coração doeu e ela terminou de falar: eu estou com câncer.
Naquele momento eu senti mais uma vez meu chão se abrir e pensei, Senhor, eu não vou aguentar. Mas eu juntei todas as forças e falei naquele instante para ela, você não está sozinha, você tem a nós, você tem a mim. E o que eu posso te dizer, o mesmo Deus que operou um milagre na minha vida, permitiu que o câncer aparecesse, mas que na mão dos médicos ele me fez ir para que provar que só ele era Deus para curar, para operar, para que eu pudesse viver aquele milagre. O mesmo Deus que operou o milagre da cura na minha vida, ele pode operar na sua. E minha irmã tomou posse daquela palavra. Isso foi meados de fevereiro para março. Início de março, e o período começou imediatamente, começamos o acompanhamento, aquela correria toda. Infelizmente, o câncer dela era real. Foi comprovado, diagnosticado, biópsias, tudo comprovado. Entramos num tratamento que até então a gente estava crendo no milagre. Dia após dia, cada batalha, cada etapa vencida era um milagre. As internações eram curtas, né? Dias no hospital, tomava medicamento, voltava para casa, estancava aquele fluxo, graças a Deus, acabava as dores, ela voltava para casa. E aguardando os procedimentos, passou-se março, passou abril, e entramos no mês de maio, junho, e enfim chegamos no mês de julho. E as internações não paravam mais. Eu sentia perdendo ela e só falava com o Senhor me fortalece porque eu não estou aguentando mais. São tantas lutas, tantas dificuldades. Eu superei uma depressão profunda por 2 vezes. Cuidei dos filhos sozinha. Cuidei da minha mãe. E agora minha irmã. Meu pai, eu não estou aguentando. E o Senhor sempre falava, foi eu que te fortaleci. Sou eu que te ajudo, sou eu que te sustento. Então eu buscava forças da onde eu não imaginava encontrar mais. E minha irmã desfalecendo ali diante dos olhos de todo mundo. E eu só orava, Senhor, faça a tua vontade na vida dela. Se tu quiseres, tu pode curar. Mas se não for da tua vontade, Pai, não permita mais que ela sofra. E na última internação dela, na última semana de vida dela, na quarta-feira eu tive com ela pela última vez. Até eu já estava um pouquinho enferma, não podia ficar lá. Eu estava com uma garganta muito inflamada, podia pegar uma bactéria, alguma coisa que me prejudicasse mais. Naquela quarta-feira, ela se alimentou comigo pela última vez. E quando ela não conseguiu comer mais, depois daquela tarde, ela só dormiu. Só dormiu. Eu chorei muito e falei com o Senhor. Falei com o Senhor naquela noite. Que o Senhor cuidasse dela. E o Senhor continuou cuidando. Na quinta-feira ela não acordou. Na sexta-feira ela acordou por pouco tempo, mas já não conhecia quase nada. No sábado, dia 7, fomos fazer a visita, que acordamos naquela manhã com a notícia desesperada que ela estava conhecendo todo mundo e chamando todo mundo.
dia 7 de julho do ano passado. E quando chegamos ali naquele hospital no finalzinho de tarde, mesmo enferma, eu fui a última visita dela. Já estava orando com ela 3 dias seguidos. No sábado foi o 4º dia. E eu estava ungindo ela, entregando ela para o Senhor. Assim como aquela mulher que derramou os pés de Jesus, aquele unguento, eu estava preparando a minha irmã e eu não sabia. Ao sair daquele quarto, meu filho saiu chorando, dizendo que ela tinha acabado de reconhecer. Ela não tinha reconhecido ninguém naquele dia, mas ela reconheceu ele. Falou da seguinte maneira: por que só agora, depois de tanto tempo separado, a gente se reencontrou? Logo agora que eu estou desse jeito, que eu estou indo embora. Ele chorou descompensadamente, então eu entrei no quarto. Falei com ela. E ela pegou minha mão direita, beijou minha mão e virou para o lado, como se me agradecesse. Aí eu simplesmente orei com ela, orei ao Senhor, ungi ela. Passei ela aos cuidados do Senhor e fui embora para casa, porque eu não podia ficar mais, por causa do horário e por causa da minha saúde também. E naquela noite eu não dormi direito, exausta pelos cansaços de idas e vindas e por causa da enfermidade que eu estava. Eu estava tendo muita febre. Naquela madrugada, eu simplesmente apaguei o meu celular do lado. Eu acordei às 2 horas da manhã assustada. Meu telefone já tinha tocado 5 vezes. Quando eu ia ligar de volta para a moça que estava com ela, para a amiga dela, ela me ligou de volta, perguntando se eu estava melhor. E eu falei assim: eu estou melhor, mas não preocupe comigo não, como é que tá as coisas aí, pode me dar notícia. Ela chorando falou que minha irmã tinha falecido por volta de meia-noite. Lembrando da última visita que eu tive com ela, ela estava sendo preparada para o encontro com Deus. E naquela semana, um obreiro teve com ela, fazendo um apelo com ela. A moça disse que ela aceitou Jesus. O que eu quero trazer para você com essa experiência? Como eu acabei de ler: quando ouvides a voz do Senhor, não endureça os vossos corações. Aquele ano, quando eu pensava que eu tinha passado já muitas coisas ruins, sempre tem algo para nos surpreender. E não imagine apenas que você vai estar na igreja, vai abraçar Jesus, que seu sofrimento vai acabar, que as tuas lutas vão acabar, que tudo vai ser alegria, que você não vai passar dificuldades, que você vai ter, só momentos de bonança. Não. Quando estamos com o Senhor, a única coisa que eu posso te garantir é que Ele sempre estará conosco, independente daquela situação que você esteja passando, independente do momento que você esteja vivendo. Ah, mas irmã, eu já fiz isso, já fiz aquilo, deixei de fazer. Deus não quer saber do seu passado. Deus não quer saber do que você fazia. Ele apenas está dizendo: vinde como estás, mas deixe que eu entre na tua vida, entre na tua casa, no teu coração, e venha fazer morada, venha trabalhar conforme o meu querer. O Senhor, Ele está batendo em portas neste momento.
O Senhor, Ele está batendo em corações. Eu posso sentir que tem pessoas aí acompanhando esse testemunho com o coração apertado. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, qual é a dificuldade que você tem passado. Eu não vivi uma. Eu vivi algumas simultaneamente. E para resumir tudo aquilo que foi dito, a mensagem desta noite, desta mensagem do meu testemunho, falando da minha cura, falando da minha superação, perdão, irmãos, da minha depressão profunda. Quem conhece a minha história sabe. Eu perdi muito peso, eu perdi cabelo, mas em nenhum instante eu me afastei de Jesus. Hoje estamos por aí fazendo a obra dele. O Senhor já me levou a alguns lugares. Eu ainda não rompi fronteiras, mas uma coisa eu tenho certeza: quem me prometeu é fiel para cumprir aquilo que ele me prometeu. E se ele me disse que eu vou, eu sei que eu vou. Se ele me disse que ele nunca me deixou sozinho, que ele tinha compromisso comigo, enquanto eu não cumprir aquilo que ele colocou para mim fazer, eu estarei aqui com vocês. Enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver disposição, enquanto eu tiver tempo para fazer o id dele, eu irei fazer. Porque a palavra do Senhor, ela é clara. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, o que eu tenho de trazer para vocês? Eu não vou pedir perdão por eu estar emocionada contando tudo que eu passei. Como vocês podem ver, as marcas do trabalho, as marcas das idas e vindas do ministério, dos trabalhos que a gente desenvolve aí para a obra do Senhor, ele tem nos deixado marcas, cansadas. Mas uma coisa eu sei, alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não só vamos à casa do Senhor, mas nós também temos que nos alegrar quando estamos aqui falando de Jesus. Eu não canso de repetir para vocês o meu lema de ministério. Não me canso de repetir para vocês o versículo que foi estabelecido pelo meu ministério. Desde que eu conheci Jesus, a história que ele dá cura, eu testemunhei cantando um louvor da Shirley Carvalhais, Vasos Quebrados. Hebreus 13:8. Só para que você se lembre, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Amém? O mesmo Deus que operou na minha vida, me dando forças, me tirando daquela depressão profunda para que eu cuidasse de 2 crianças. Logo em seguida eu cuidasse da minha mãe, que também ficou enferma. Eu passei por dificuldades, voltei a ter a recaída da depressão profunda, a enfermidade e morte da minha filha, o pós-luto dela e a minha luta contra a minha enfermidade diagnosticada. Nesse meio tempo, irmãos, Deus usou um profeta ainda, com tudo isso que eu te contei, para falar que ele ia fechar a porta que eu estava para trabalhar para o Senhor. Eu estava trabalhando. E exatamente 2 meses depois, a empresa que eu estava, ela passou a direção para outra empresa e eu não consegui permanecer nesse trabalho, porque esse trabalho era à noite. E todos os meus compromissos até então com a igreja era mais à noite. Eu não conseguia nem tomar ceia.
Eu tomava a ceia fora dos cultos, ou seja, né? Eu não tinha aquele momento de estar ali com os irmãos para interagir, para estar em harmonia. Eu tomava a minha ceia fora das datas, fora dos dias. E nesse período de 3 anos e 1 mês, tudo fechado. Com tudo isso que aconteceu, eu passei muita dificuldade. Mas uma coisa eu sei. O Senhor, Ele nunca me deixou faltar comida. Nunca me faltou uma roupa. Nunca me faltou um calçado. Eu nunca fiquei sem o necessário. Amém? O mesmo Deus que cuidou de mim é o Deus que está me usando para falar sobre a minha vida, sobre a minha história aqui nessa noite para você. Eu não sei qual é o motivo que você precisa para se chegar mais a Deus. Mas se depois de tudo isso que você ouviu, se você não estiver disposto a abrir o coração para o Senhor, não estou dizendo que todos os teus problemas vão acabar. Não, pelo contrário, eles podem se agravar. Porque a tendência do servo de Deus, que anda em sinceridade com Ele, que o busca em espírito e em verdade, a tendência nossa é termos mais dificuldades. Aí vem a palavra das pessoas de fora nos perguntando: aonde está o nosso Deus? Por que nós passamos por isso, por aquilo? A única coisa que nós devemos lembrar é que no mundo nós teríamos aflições. E se já estamos com Cristo, é muito melhor caminhar com Ele, tomar a direção do caminho estreito. Porque sabemos que quando nós conseguirmos passar e alcançarmos a perfeição em glória, que assim estamos nos preparando para nos encontrarmos com o Senhor, no dia do nosso julgamento, o Senhor, como juiz, Ele abrirá a nossa história. E o que você vai ter ali escrito? O que você tem a apresentar ao Senhor nas tuas mãos agora, por exemplo, se Ele falar: eu vim te buscar? Na minha história não teve aviso. Ele simplesmente levou. O que você tem agora para oferecer ao Senhor? Se esse testemunho de vida, de história com Deus, mexeu com a tua vida, falou ao teu coração de alguma maneira, compartilhe esse vídeo com alguém. Eu conheço pessoas que estão lutando contra o câncer, outras doenças também. E nem um instante da vida delas, até onde eu conheço, elas estão debilitadas, cabisbaixas, chorosas. Talvez chore, sim. Claro, elas são seres humanos, sentem dores, sentem necessidades, sentem vontades, igual qualquer um de nós. Mas o que acontece? Elas não desistem, porque se nós temos como lutar, por que a gente vai desistir? Pense nisso. Compartilhe esse vídeo com alguém, compartilhe esse testemunho com alguém. Lembre-se, Jesus é o mesmo para todos. Para todos. Se Ele falar contigo agora, assim como Ele falou comigo naquele dia, qual vai ser a sua reação? Quando Ele falar que Ele tem compromisso com você. Quantos profetas já devem ter falado ao teu ouvido, ao teu coração, te entregando profecias, falando que Deus tem um ministério na tua vida, Deus tem um chamado na tua vida. E você simplesmente não deu ouvido à voz de Deus? Você já parou para pensar? E se Jesus voltar agora? Se Ele voltar agora para mim, se Ele voltar agora para você? Como é que vai ser?
Irmã, tá difícil de ouvir, né? Tá difícil de entender hoje o que tu queres falar? Tá não. Mais uma vez eu te digo, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e vai ser eternamente. Nada do que você quiser. Ah, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Se Deus não fizer, Ele não vai deixar de ser Deus. O Senhor, Ele não curou a minha filha. O Senhor, Ele não curou a minha irmã. Mas Ele não deixou de ser Deus por causa disso na minha vida. O Senhor mostrou o milagre na minha vida. Eu vivi o milagre. Eu vivi o milagre. E posso falar. E mesmo se Ele não tivesse operado o milagre na minha vida, Ele ia continuar sendo Deus da mesma maneira. Porque Ele é. Simplesmente Ele é. Amém? A mensagem que eu te trouxe para vocês nessa noite, contando, talvez um pouco até resumida ainda, da minha história com Deus. Eu senti de Deus hoje, de compartilhar isso com vocês. E eu te falo, não sei se acabou, não sei o que tem amanhã, não sei o que vai ter daqui a pouco. Mas uma coisa eu tenho certeza. Tudo acontece com a permissão dele. Do jeito dele, no tempo dele. Pense nisso. Eu quero que esse vídeo sirva para abençoar e edificar a tua vida. Se Deus falou o teu coração através dele, aonde você estiver agora, dobre os teus joelhos. Reveja tudo aquilo que você tem feito, que você tenha passado com o Senhor. Deus nos chama ao arrependimento. É tempo de conserto, porque Jesus está voltando. Eu quero te abençoar através deste vídeo de testemunho vivo, real. Você viu. Você ouviu. Portanto, se ouvirdes a voz dele, não endureçais os vossos corações. Que o Senhor, em Cristo Jesus, venha abençoar a tua vida nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.